Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferentes janelas aí do Botafogo no mercado da bola, desde que a SAF assumiu o comando aí do futebol do Botafogo, em especial o investidor John Textor, as formas que ele vem aumentando os números e ganhando dinheiro com o Botafogo, e como o Botafogo é um clube que está dando muito resultado ao investidor. Então eu vou começar falando da primeira janela, né, do John Textor em 2022, quando o Botafogo sobe campeão da segunda divisão, né, naquela primeira janela o objetivo era encorpar o elenco, né, que era campeão da Série B, e o Botafogo ele gastou ali naquela primeira janela 65 bilhões de reais, foi onde ele trouxe Patrick de Paula, Vitor Sá, Sauer, né, foram as primeiras ali ativações para um time que não tinha muitos jogadores que disputavam a Série A do campeonato, não tinham tanta experiência, e contratou esses jogadores para dar uma encorpada no elenco, né? Depois a gente teve a janela do meio do ano, que é o movimento mais importante, e vocês vão reparar aqui no vídeo, que é o movimento mais importante do Botafogo e da SAF, é a janela do meio do ano. E a janela de 2022, no meio do ano, para o Botafogo, ela foi estratégica. Inclusive foi a janela que permitiu o Botafogo ser líder do Campeonato Brasileiro em 2023, né? E criar ali vários ativos. Nessa janela, o Botafogo trouxe jogadores experientes, né, que era para dar mais experiência ao time naquela primeira janela do início do ano. Então vieram Marçal, Eduardo, Luiz Henrique, Adrielson, Tiquinho, Lucas Perry, Júnior Santos, Danilo Barbosa, Gabriel Pires. Foram jogadores que tiveram destaque naquele time de 2023, né? Obviamente que vieram outros jogadores, mas eu quis destacar esses nomes para a gente conhecer alguns números. E aí, a gente tem a janela de 2023. A janela de 2023, né, do meio do ano, por isso que eu falei aqui no início do vídeo que o meio do ano, a janela do meio do ano é importantíssima, a gente não fez esse dever de casa. E o Botafogo em 2023, apesar de ser líder no campeonato, com um tiquinho ali machucado, faltava os laterais, tinha toda aquela questão, o Botafogo sucumbiu ao longo da temporada e não conseguiu o resultado esportivo. Porém, financeiramente, já foi muito boa, né? Então, por exemplo, jogadores que a gente conseguiu na janela do meio do ano de 2022, o Adrielson, por exemplo, foi um jogador que veio sem custo para o Botafogo, né? Após uma rescisão de contrato ali com o Sport, e o Botafogo já tinha naquele mesmo ano, né, proposta para o Adrielson na casa de 34 milhões de reais. Outro exemplo que eu vou citar é o Lucas Perry. O Lucas Perry, ele sai do São Paulo, né, o Botafogo conseguiu pagar 1,2 milhão para ele vir um pouquinho antes, né, do fim do contrato dele, e ele, ao final da boa temporada que fez, já tinha uma proposta de 42 milhões de reais. Se a gente somar Adrielson com o Lucas Perry, né, um investimento de 1,2 milhão, o John Textor tinha 77 milhões na mão, ou seja, aproximadamente aí 75 milhões e 800 mil reais de lucro só nessa operação com esses dois jogadores, né? E aí a gente tem a janela de 2024. A janela de 2024, a gente observa que o Botafogo vem melhorando a cada janela. Quando a gente chega na metade do ano de 2024, o Botafogo faz uma janela extraordinária. E aí vem a diferença do Botafogo, né? Jogadores, por exemplo, como Igor Jesus, que veio ali dia 1º de julho de 2024, veio de graça para o Botafogo, né? Encerrando o seu contrato lá nas Arábias. O Botafogo, através de seu scout, conseguiu trazer o Igor Jesus de graça. E hoje o Botafogo tem precificado o Igor Jesus como 226 milhões de reais. Então, um jogador que veio de graça, você pode fazer um lucro de 225 milhões de reais. Vou citar mais alguns exemplos.
O Júnior Santos, que veio na janela de 2022, né, que depois ele volta em 2023, o Botafogo comprou ele por cerca de R$1 milhão e está vendendo o Júnior Santos por 48 milhões de reais. Então observa como a SAF Botafogo está ligada no mercado, fazendo scout de bons jogadores, às vezes com o fim dos seus contratos, pegando às vezes a custo zero e transformando isso num ativo que rende muito dinheiro. Um outro exemplo clássico disso, né, foi o Luiz Henrique. Luiz Henrique, o Botafogo trouxe ele como maior contratação do futebol brasileiro, pagou cerca de 106 milhões de reais, né, e vendeu o Luiz Henrique pelo dobro, pouco mais do dobro, 220 milhões de reais. Sem contar que o Botafogo ainda tem 30% desse ativo, ou seja, se são 35 milhões de euros e o Botafogo detém ainda 30%, significa que o Botafogo ainda tem 15 milhões de euros. Então, o Luiz Henrique hoje, a cotação dele, ele é muito maior do que foi anunciado. E numa futura venda, o Botafogo ainda vai ganhar muita grana com o Luiz Henrique, um jogador de 24 anos. Então, a gente observa, né, na janela que o Botafogo faz novamente, nesse início de 2025, uma janela nova, porque você teve a venda, a realização de lucro de vários jogadores, mas ela começa de forma devagar, com pequenos ajustes, e quando chega no meio do ano, o Botafogo vai fazer uma janela extraordinária, lembrando que esse ano ainda tem um Mundial. Então, aqui nos números, vamos lá, 2025, o Botafogo já está fazendo uma janela, talvez a maior aí da sua história na SAF. Vamos aos números. Comprou o Jefinho por 34 milhões de reais. Está aí adquirindo o Arthur, as cifras variam na casa de 62 milhões de reais. Jogador que jogou no Red Bull e no Palmeiras. O Wendel, Botafogo fechando com o Wendel, aproximadamente 93 milhões de reais. Jogador do Zenit. Bitelo, jogador no Dino de Moscou. Botafogo está fechando a operação por 112 milhões de reais. Jair, zagueiro promessa do Santos. Botafogo está trazendo ele por aproximadamente 75 milhões de reais, mas o bônus pode chegar a 89 milhões de reais. Tem o Marlon Gomes, que ainda está no radar, o Botafogo não fechou com ele, mas a contratação do Wendel não impede a contratação do Marlon Gomes. Um outro jogador que está fechando com o Botafogo, o Anderson Lopes, né, jogador ali que tem mais ou menos as características, 31 anos, mais ou menos as características do Tiquinho, a gente vai falar do Tiquinho aqui, e do próprio Gabigol, quando faz gol, faz a questão, né, do bracinho, do muque. É um jogador interessantíssimo, artilheiro toda a vida lá do Japão. O Botafogo vai adquirir ele, ao que tudo indica, de uma maneira muito tranquila também. Ele tinha uma multa rescisória de 30 milhões, mas no novo contrato de jogador não tem mais essa multa rescisória. Ou seja, o Botafogo está negociando um valor para trazer esse jogador e provavelmente vai trazer o Anderson Lopes a um preço muito bom de mercado. Um jogador que vai entregar muito ao Botafogo. Além, é claro, do goleiro Léo Link, 11 milhões, e do Davi Ricardo, né, zagueiro aí do Ceará, também 11 milhões. Se a gente somar isso aqui, essa janela ela vai ultrapassar 400 milhões de reais, né? E a gente vai ter aqui um time se ajustando. Quando chegar a janela do meio do ano, que é a janela do Mundial, o Botafogo promete fazer uma janela com jogadores mais pesados ali, encorpando ainda mais o elenco. Alguém tem dúvida, pelo histórico da SAF do Botafogo, que isso vai acontecer? A mídia tradicional fala em debandado e o Botafogo segue uma maneira de melhor estabelecer rendimento aos seus ativos, que é comprando na baixa e vendendo na alta. Eu falei que ia falar do Tiquinho aqui, tem as características parecidas aí do Anderson Lopes. O Tiquinho ele foi comprado por 5 milhões de reais, foi vendido por 19 milhões de reais, performou toda a vida no Botafogo, fez ali uma geração de torcedores, de ídolos, e foi envolvido nessa negociação com o Jair, que já tem proposta do Porto na casa de 15 milhões de euros. Então o Jair, de forma estratégica, vem para
Vitrine Botafogo para performar e fazer mais dinheiro. Então a gente observa nessa roda o quanto é importante para o Botafogo comprar na baixa, vender na alta e ir cada vez mais qualificando o time, né, na janela. Importante demais. Se a gente somar esses ativos, aí a gente vai ter vídeo no canal sobre isso, a gente vai ver quanto o Botafogo foi feliz em todas essas negociações, desde as chegadas dos primeiros jogadores até os dias de hoje aí na SAF. E a gente vai observar que não é só venda de jogadores, isso é um ativo, mas a gente pode tratar a questão também como a venda de camisa, como subiu, como o nosso sócio torcedor explodiu, bateu lá no teto, como o Botafogo ganhou dinheiro em premiações, né? Além também, é claro, do custo do staff, do salário desses atletas. E para resumir esse vídeo aqui, eu vou citar um exemplo clássico, né, do Luiz Henrique. Chegou no Botafogo, né, no dia 1º de fevereiro de 2024, vai fazer um ano. Ele entregou resultado esportivo para o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, rei da América, jogador que faz, né, torcedor, comprado por 106 milhões de reais, vendido por 220 milhões de reais. Então o Botafogo teve mais do que o dobro. Se a gente descontar o que o Botafogo pagou de salário no período que o jogador ficou, né, um pouquinho menos de um ano, a gente vai observar que o Botafogo lucrou mais de 100 milhões de reais, tendo resultado esportivo e resultado financeiro. Essa é a lógica da SAF no Botafogo. E é desse jeito que o torcedor do Botafogo vai ter que se acostumar, né, com uma coisa rotativa dos jogadores, né, que vão ficar um tempo menor no clube, até porque já é uma característica do futebol moderno, do futebol atual, né, e é a realidade dos clubes, principalmente os clubes brasileiros, que tem que vender para fora, mas a gente pode ter resultado esportivo alinhado com resultado financeiro e um time cada vez mais forte. Eu não tenho dúvida que essa janela do meio do ano vai deixar todo mundo aí de boca aberta, principalmente a mídia, que vai da debandada até o fair play financeiro. Sabe por quê? Porque eles não entendem de negócio. E muitos desses jornalistas, eles entendem dos clubes que eles defendem, são clubistas e não analisam a questão da forma que deveria ser analisada. Galera, eu sou o Rafael, você que gostou desse vídeo aqui no canal, senta o dedo no like, se inscreve aqui nos bastidores. Esse e outros conteúdos serão vistos aqui no canal de forma frequente e a gente conta com vocês para compartilhar esse vídeo para a imensa torcida do Botafogo e até para quem não é Botafogo, para entender a lógica aí da SAF. Galera, um abraço a todos. Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo.